Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua mãe a Virgem Maria, Senhora nossa, tudo bem com vossas caridades? Então, hoje eu gostaria de tratar com vocês um assunto mais ascético, ou seja, um assunto mais prático, né, que nos faz caminhar para a oração, que é iniciar as etapas do pecado, né? Quando é que o pecado é considerado venial? Quando é que o pecado é considerado de matéria grave, mortal? Eu tenho um vídeo aqui no canal no qual eu falo sobre pecado e imperfeição. Eu gostaria que os senhores, depois que terminasse esse vídeo, dessem uma olhada nos cards que eu vou deixar aí acima para os senhores, que é um vídeo que trata sobre pecado e imperfeição. O pecado, né, os degraus do pecado é dividido em três, né, que é o sentir, o deleitar e o consentir. Né? Para os que têm pensamentos impuros, né, qualquer tipo de pecado que transgrida as leis do Senhor, né, nos 10 mandamentos, são considerados pecado. Ou seja, pecado é todo ato que nos faz perder a amizade com Deus, ou seja, são todos os atos da natureza humana no qual descumprimos os mandamentos da lei de Deus, né? Então, para que um pecado ele venha ser considerado pecado, ele tem que passar por 3 estágios, né? O sentir, o deleitar e o consentir. Então, se os senhores tem a tendência a ter pensamentos impuros, né? Que é o mais comum entre todo e qualquer cristão, né? Um pensamento pecaminoso, né? Colocamos a imaginação para trabalhar, né? Uma das subdivisões da nossa faculdade da alma, da inteligência, né? Das potências da alma, chamada inteligência, né? Nós temos a imaginação. Isso é o que faz a alma capaz de projetar imagens, né? Ou seja, o nosso inimigo espiritual, ele lança um sussurro aos nossos ouvidos, né? No qual nos faz pensar sobre um ato pecaminoso, né? Então, quando nós chegamos nesse estágio que nós escutamos esse sussurro, nós chegamos na etapa em sentir, ou seja, nós sentimos o nosso, né? Nós sentimos o nosso inimigo espiritual a sussurrar no nosso ouvido, ou seja, nós damos de cara no pecado, né? E se nós não cortarmos imediatamente esses pensamentos, né? Se nós não buscarmos uma alternativa, né, das mais variadas que existem da igreja, né, que os diretores espirituais, os formadores, os sacerdotes nos colocam como formas de fugir às ocasiões de pecado, nós passamos desse primeiro estágio de sentir e vamos para o segundo estágio, que é deleitar. Ou seja, o deleite. O que é o deleite? É quando a alma ela se alegra, né? Ela se vê naquela situação em que a alma projetou, né? Aquele pensamento pecaminoso, né? Então ela projetou, ela fez com que a alma participasse daquele pensamento pecaminoso, ela sentisse um afeto, né? Um gosto, um deleite por aquele pensamento, ou seja, a alma ela se alegra com aquele deleite. Então ela esquece totalmente de Deus e já começa a deleitar naquela ocasião que o nosso inimigo espiritual sussurrou ao nosso ouvido. Então ela passou da etapa de sentir e ela agora já sente prazer em estar naquela situação, né, em que a nossa alma projetou. E por último, nós temos a última etapa, que é chamada de consentir, né? Ou seja, quando nós consentimos, quando nós passamos desse deleite e que nós nos imaginamos naquela situação, ou seja, nós mergulhamos naquela ocasião do pecado e nós começamos a consenti-lo, né? E nesse ato de consentir, nós pecamos ou venialmente, né, um pecado de matéria leve, ou gravemente um pecado de matéria grave.
Quando nós consentimos parcialmente, ou seja, a gente passou por esses 3 estágios, né? A gente sentiu, gostou daquele pensamento e agora nós consentimos, ou seja, nós participamos parcialmente, ou seja, nós participamos apenas com a nossa mente, né? Apenas com o nosso intelecto daquele pecado, né? Com aquela sugestão que o inimigo trouxe ao nosso ouvido, nós pecamos parcialmente, ou seja, é um pecado de matéria leve, venial. Mas quando nós passamos desse estágio de consentir apenas com o intelecto, e quando ele vai além e nós consentimos com o nosso corpo, ou seja, corpo e alma unidos naquela ocasião de pecado, nós transformamos aquela ocasião de pecado num pecado de matéria grave. Então, não dê ouvidos ao inimigo, né? Quando ele lançar a ocasião de pecado, que os senhores sentir que aquilo ali vai contra os mandamentos da lei de Deus, e que os senhores persistirem em sentirem e começarem a imaginar, a pensar, a querer agir daquela forma como ele sussurrou no nosso ouvido, nós podemos cair no pecado de matéria venial e no pecado de matéria grave. Então fica essa orientação para os senhores. Quando se depararem com uma ocasião de pecado, rapidamente pensem no nome de Jesus, né? Procurem rezar, distrair, escutem uma música. Se não der certo, procure outro meio, né? Vá rezar o terço, o rosário, reze ao seu santo anjo da guarda, peça a intercessão de Nossa Senhora, clame o nome de Jesus, mas faça procure algum meio que lhe distraia daquele sentimento. O pecado ele começa pelo sentir, ou seja, pelo sentimento. E se nós formos progredindo nos estágios, nós iremos nos deleitar, ou seja, sentir prazer naquilo, e iremos praticar o prazer, seja ele parcialmente apenas com o nosso intelecto e totalmente com o intelecto unido ao nosso corpo, né? Que faz a característica do consentir parcialmente e totalmente. Então eu espero que esse vídeo tenha alcançado os vossos corações e sirva de esclarecimento para as vossas almas, para progredirem nesse estágio, nesse conhecimento de si mesmo e mortificar todas as áreas da nossa vontade para nos abrir totalmente à vontade de Deus. Que Ele mesmo nos abençoe. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvores a Deus.